Estamos online. Opa, bom dia. Bom dia, Nassif, bom dia, Joyce. Estamos aí com mais uma live da Associação dos Contadores de Cabo Frio, Arraial e Armação dos Búzios, né? Estamos com quem hoje, Nassif? Hoje temos a honra aí de estar recebendo a nossa parceira aí de Búzios, a nossa vereadora lá, presidente da Câmara Municipal, que sempre está prestigiando a gente, Joyce Costa. Tudo bem, Joyce? Bom dia. Oi, Nassif, bom dia. Prazer muito grande, Ademilton também, estar conversando com vocês. Um bom dia a todos os contadores, né, que compõem essa associação, que, aliás, já são 50 anos, né, de muito trabalho, de competência, idoneidade, representatividade na região dos lagos, nas cidades de Cabo Frio, Arraial, Búzios, e que nós tivemos a honra de poder entregar a vocês, a associação, no ano passado, na sessão solene, pelo aniversário da cidade, uma moção de aplausos pela notoriedade dos trabalhos, que a gente vem aí sentando com a classe, com a categoria, com a associação, já há um bom tempo. Então, essa proximidade dessas conversas, dessas articulações, porque vocês também são o elo, né, entre os empresários. Vocês são o elo com os poderes, poder público, poder executivo, legislativo. Então, essa conversa, esses diálogos só têm se estreitado, abrilhantando ainda mais o trabalho da associação. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Joyce. É muito importante, não só para a associação, mas para toda a classe contábil, a gente ter o apoio do legislativo, né, nas nossas demandas, e quero agradecer aqui de antemão, Nassif também vai fazer o agradecimento como presidente de associação, mas eu, como conselheiro do CRC lá e vice-presidente de registro, quero agradecer você ter aberto as portas da Câmara para a associação, para ouvir a classe contábil. Essa parceria entre o legislativo e os contadores é de suma importância. Os contadores têm importância na arrecadação do município, né? Nós que, de alguma forma, nós calculamos impostos e contribuímos para a arrecadação do município. E, em nome do CRC, quero agradecer você ter aberto as portas do Legislativo, né, para a gente. Nassif? Na verdade, eu queria, mais uma vez, reiterar, né, e agradecer de porque sempre coloco, né, Ademilton, para todas as pessoas que a gente conversa. Só o fato da vereadora já está nos ouvindo, está nos recebendo lá no seu gabinete, lá na Câmara, isso para a gente já é uma honra. Mostra que ela é uma parlamentar que tá, de fato, realmente aberta ao diálogo, para ouvir as nossas demandas, que, consequentemente, são as demandas dos empresários, são aquelas pessoas que geram emprego, que arrecadam tributos, e isso só fortaleceu o município de Armação dos Búzios, né? Assim como os outros municípios. Ela realmente é destacado lá no Legislativo, eu acompanho bastante a atuação dela, a questão das audiências lá do Legislativo, das sessões do Legislativo, e eu vejo que não só ela, como os outros parlamentares, estão empenhados em fazer alguma coisa pela economia do município, né? Porque a gente sabe que o lado social precisa andar, o lado parte da educação, parte da infraestrutura, mas a economia, claro, né? Vou deixar já claro que a gente não está colocando nada acima da saúde. A saúde vem em primeiro lugar, a gente sabe disso. Mas só que caminho paralelo, a gente precisa pensar na economia, porque os municípios precisam respirar, precisam desenvolver. E isso, quem vai resolver são os próprios munícipes, com a ajuda do Legislativo. A gente acaba dando direcionamento legislativo, executivo. Graças a Deus, a nossa profissão, a nossa classe, poder de contribuir, de ajudar para essa questão econômica municipal. Então, Joyce, já de antemão, que eu queria aqui já imensa agradecer, né? A gente não precisa estar rasgando cedo aqui, você sabe o quanto a gente gosta de você, sempre nos recebeu, já fizemos várias reuniões sobre temas tributários, sobre discussões de decretos da prefeitura, então a gente
já de antemão queria te agradecer muito pela sua sensibilidade de estar nos ouvindo. Hoje você é presidenta, como vereadora, amanhã você pode não estar. Hoje eu estou aqui presidindo a associação, o Ademilton é meu vice-presidente e também vice-presidente do conselho, amanhã a gente pode não estar aqui, mas o importante é que esse registro que a gente está fazendo aqui hoje, de agradecimento, até pela moção de aplauso que você nos concedeu no ano passado, para a nossa associação, precisa ficar registrado aqui no nosso canal, que tem essa gratidão por você, por tudo que você fez, muito mais que você possa fazer, né, na sua carreira política, para a nossa classe e principalmente para os contribuintes do município de Armação dos Búzios, que é essa cidade tão bonita, tão rica, tão conhecida internacionalmente, essa beleza que é a Armação dos Búzios, né? E estamos muito felizes. Já só pegando mais um detalhe, nosso cunho da nossa live, nossa transmissão, não é político, é técnico, entendeu? Mas a gente precisa agradecer você como componente ativo, né, do campo político, porque a gente sabe que sem isso a coisa não anda. Então, a gente não vai entrar muito em seara política, mas temos que, sim, enaltecer aqueles que nos ouvem, aqueles que nos ajudam, entendendo, sendo sensíveis às nossas demandas. Tá bom? A apresentação, quer colocar mais? Nassif, antes da nossa presidente da Câmara, não só vereadora, mas presidente do Executivo, do Legislativo Municipal, né, de Búzios, nossa presidente, deixar aqui registrado que a gente não está de máscara, né? Você falou da saúde aí, que cada um está no ambiente isolado, né? Estamos afastados, então a gente preferiu não usar a máscara até para facilitar o andamento da nossa entrevista, vamos botar assim, com a nossa vereadora. Joyce, quer colocar alguma coisa antes do bombardeio de perguntas? Não, eu acho que por aí, a conversa é técnica, e eu não sou técnica, né, no assunto, mas o que a gente está vivendo nesse momento é sem precedentes. Então, o que a gente está vendo de como era a economia a nível global antes, durante e pós-pandemia, como é a questão da saúde, como são as novas regras, os novos protocolos, as novas maneiras da gente se comportar, né? Comportamentais com relação a uma gripe, a uma infecção. Então, muda-se tudo. Então, sem precedentes, a gente tem que conversar bastante sobre a questão da economia local, é o que a gente vive aqui. É lógico que a gente participa de todas as decisões do Congresso, e isso é numa pirâmide, né? Parte das prefeituras, e as prefeituras com os governadores, e chega no Congresso aos deputados, deputados aos senadores, ao presidente. Então, ninguém trabalha sozinho. A gente precisa trabalhar conjunto. E quanto mais houver unidade dentro das decisões, participação, né, do que está acontecendo em termos de decretos, em termos de leis, até porque nós estamos aqui na ponta, somos altamente afetados, mas que a gente também discuta, rediscuta qual vai ser a direção, qual vai ser o norte, o horizonte, aonde a gente vai chegar, né? Então, isso tem que ser amplamente discutido, debatido com toda a sociedade. É uma nova maneira de se trabalhar, porque agora, antes a gente tinha que estar num espaço físico, numa sala, marca reunião, tal horário, às vezes atrasa por causa do trânsito, e agora são as lives, né? Que vem aí para mudar totalmente a forma de trabalhar, totalmente acessível, você acessa da sua casa. Empresas que antigamente tinham, não digo as multinacionais, mas as pequenas empresas que tinham um certo receio com o trabalho home office, hoje você vê muitos trabalhando home office. A Câmara de Vereadores trabalhou num primeiro momento como home office. Nós agora estamos, por conta da pandemia, escalonando os servidores, então, determinado setor administrativo, contábil, não vai todo mundo, mas há um rodízio, né, de funcionários e que estão trabalhando home office também, remotamente.
Então, mudou totalmente a nossa forma de trabalhar, de pensar, de criar novas estratégias, e isso também está amplamente, né, ainda mais dentro da economia. Entendi. Primeira pergunta? Bom, o Nassif, antes de você fazer a primeira pergunta, eu não posso deixar, né, de prestigiar o nosso contador da Câmara Municipal, né, o Marcelo, né, Joyce, acho que te ajuda aí nas demandas contábeis da Câmara. Inclusive, foi meu professor, nosso professor na faculdade, né, Nassif? Não sei se foi seu também, lá quando a gente fez faculdade na Ferlagos. E mandar um abraço aí para o nosso contador Marcelo, prestigiando aí a nossa live. Vai, Nassif, com você. Beleza, vamos lá. Joyce, você pode falar para a gente o que tem acontecido lá na Câmara, no sentido de algum tipo de conversa, algum tipo de benefício? Se o executivo, né, que por iniciativa dele, solicitou vocês lá da Câmara a discussão no sentido de isenção tributária, no sentido de algum benefício fiscal ou algum auxílio emergencial, alguma coisa desse sentido? Sim, Nassif, a gente começou dentro dessas discussões, até porque nós somos muito procurados, né, pela população, pelas categorias, as associações. Então, essas conversas aconteceram no sentido de, por exemplo, reduzir o ISS, né? A gente, inclusive, houve indicação na Câmara para redução de ISS nesse momento que a gente vive de ninguém estar, né, arrecadando, ninguém poder estar trabalhando, todo mundo com portas fechadas, dos taxistas, dos profissionais autônomos, por exemplo, uma redução de ISS também a empresas. Isso foi uma coisa que está sendo discutida para que aconteça logo. Uma outra coisa também que nós pedimos com relação à cobrança, né, as parcelas das taxas, dos impostos, essas que estão vencendo justamente nesse período de crise, né, da saúde, mas abril, maio, junho, para serem jogadas lá para o final do ano, para dezembro, e também de uma forma com um número maior de parcelas, porque a gente vê que está todo mundo sem ganhar nada, né? Agora que começa uma flexibilização, né? A gente teve no início uma flexibilização dos comércios tidos como essenciais, mas tem muita gente hoje que ainda está de portas fechadas. Restaurantes, né? Pousadas, lojas aqui em Búzios, então estão todos ainda com portas fechadas. Alguns foram incluídos como takeaway, né? O Pague Leve, abrindo meia porta com todas os protocolos de segurança de distanciamento, de álcool, de máscara, mas tem muitos outros que ainda não estão podendo trabalhar com nada. Ontem a gente fez uma live importante falando sobre justamente o turismo, porque nós somos uma cidade essencialmente turística, é a nossa atividade principal, e vocês, como contadores, sabem e lidam com diversas empresas do ramo, seja ela restaurante, mas tem o outro que é MEI também, que é o borracheiro, enfim, é uma cadeia, né? Então, o nosso tema ontem foi justamente esse, turismo, como recomeçar. E os turistas que basicamente nós teremos serão aqueles que percorrerão talvez menos de 500 quilômetros. É o turismo nacional, ainda mais o turismo nacional, e que vai procurar uma cidade que traga para ele confiabilidade e segurança. Então, a gente estava falando sobre como recomeçar. E ouvindo a todos esses empresários dessas dificuldades, são dificuldades, por exemplo, com linhas de crédito, porque muitos deles não receberam, a gente está falando de uma esfera federal, mas a esfera municipal, o que pode se fazer e o que chegou para nós através da ACEB, Associação Comercial de Búzios, através do Convention Bureau,
que é dos hotéis e pousadas, a própria Associação de Hotéis e Pousadas, é sobre isso. Eles precisam hoje desses financiamentos, de que forma o município pode entrar nessas linhas de crédito, porque são juros altíssimos, por exemplo, dentro das regulamentações, possa ser que aqueles que têm algum tipo já de empréstimo não consigam linhas de crédito, né? Talvez seja uma coisa que possa estar sendo discutida. Porque, se for assim, tem muitos que talvez tenham já empréstimos, porque nós vínhamos atravessando verões que, ano após ano, essa taxa de ocupação ela diminui. Então, ano após ano, o nosso turismo ele vinha gradativamente tendo uma perda. Então, esse é o momento também, que a gente discutia ontem, de tentar potencializar a nossa cidade, porque nós vamos concorrer agora não só a nível estrutural, de uma cidade que ela tem segurança, de uma cidade limpa, mas justamente para despertar nesse turista que vem para cá essa confiança de uma cidade segura, né? Então, essas questões a gente discute muito, né, lá na Câmara, essas reduções. Uma outra coisa que o secretário Leandro, né, o secretário especial de Fazenda, trouxe para nós e que é muito interessante, é com relação ao incremento, né, com certos tipos de arrecadações, por exemplo, ICMS, o ISS, se potencializar isso. Eu, quando entrei no parlamento, quando eu entrei na Câmara em 2009, e já são 12 anos, eu tomei um susto, né, quando eu comecei a me debruçar sobre o orçamento, do quanto a gente arrecada mal, do quanto a gente, ao longo desses anos, tinha uma arrecadação pífia e do quanto a gente dependia e depende das transferências governamentais, transferências estaduais, federais, seja a nível de royalties, seja a nível de SUS, para atender a saúde. E aí a nossa arrecadação era em torno de 15%. 15% de uma arrecadação de uma cidade que tem tudo para ela conseguir a sua subsistência, a sua existência, né, vamos dizer assim, sem necessariamente depender de transferências de royalties. Né? Royalties, para mim, nesse momento, seria um momento para a crise, né? Seja a crise ambiental, seja a crise de calamidade pública que os municípios, o governo federal e o Estado decretaram. Então, esse era o momento de ajudar o pequeno comerciante, de ajudar os informais, os autônomos, mesmo com a ajuda federal, mas ajudar esses informais com um fundo especial de royalties, se assim nós tivéssemos. Esse seria um momento, a exemplo de outros municípios como Niterói, Maricá, que estão concedendo aí uma linha de crédito para os pequenos empresários, né, determinando um percentual do que ela tem, né, enquanto contrato social, do que ela é, de quantos funcionários ela tenha, mas esse seria o momento. Então, o Leandro, quando chegou, e essas conversas que nós vínhamos trocando, Leandro, secretário especial de Fazenda, que nós vínhamos trocando desde o início de 2019, era justamente uma forma de desburocratizar a máquina. Porque também, Nassif, Ademilton, é muito complicado alguém querer o seu alvará e não conseguir. A gente tem muitos comerciantes que querem pagar, queriam pagar, mas que eles viam uma dificuldade, uma morosidade incrível para o despacho dos seus processos. Então, parte dessa culpa também é do poder público, porque precisa desburocratizar a máquina, precisa criar ferramentas mais céleres, né? Porque, afinal de contas, a fazenda ela é o pulmão da cidade, né? Com ela a gente vai conseguir dar o retorno no saneamento, na iluminação, na educação, na saúde. Então, esses ambientes precisam ser
criados. Então, quando eu cheguei em 2009, eu tomei um susto em saber que nós somos um município que depende exclusivamente da mesada, né? Do repasse. Entendi. Ademilton, quer falar alguma coisa sobre a história dos alvarás? Meu microfone está desligado. Isso acontece, é ao vivo. Então, Jorge, aproveitando que você falou sobre o secretário de Fazenda, o Leandro, nós fizemos uma live com ele semana passada, Nassif, e ele falando sobre os alvarás, a grande dificuldade que a gente tinha de conseguir um alvará na cidade de Búzios, e ele garantiu para a gente que isso seria facilitado, que a gente ia conseguir tirar os alvarás. Queria agradecer ele pela disponibilidade também que ele teve conosco. E você falou aí muitas coisas, né, que vocês estão discutindo sobre a retomada do comércio em Búzios. Eu sou até suspeito de falar que eu também tenho comércio em Búzios, né? Eu também tenho empresa em Búzios. E sábado eu fui a Búzios e como eu também tenho residência em Búzios, eu fui dar uma volta na Rua das Pedras e eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de lojas fechadas com placa de alugas. Isso também influencia na arrecadação do município, né? São pessoas que não está funcionando, não gera o ICM, não gera o ISS, as pousadas estão fechadas. Eu tenho vários clientes em Búzios que são donos de pousada e está fechado, é zero faturamento, então não tem o ISS para a prefeitura. Mas eu estou vendo que o Leandro está trabalhando para tentar melhorar a vida dos empresários aí. Tomara que, se Deus quiser, que tudo até o final do ano se acerte. Então, Nassif, pelo que eu vi, estão discutindo sobre essa retomada. Isso é importante para os empresários, e tudo isso que ela falou passa pela mão do contador, né? A gente está aqui nessa briga de consegue empréstimo para o cliente, afasta funcionário, demite, não demite. E como a Joyce falou em relação à linha de crédito, seria muito interessante, sim, de repente pensar numa possibilidade da Prefeitura de Búzios ajudar os empresários, né, da cidade, os donos aí de pousada, de comércio. De alguma forma, não sei como está o caixa da Prefeitura, tá? Não posso falar sobre o caixa da Prefeitura, mas, de repente, estudar uma forma que isso iria ajudar bastante. Principalmente aqueles que estão em dia com os impostos, né? Aqueles que sempre recolheram, sempre ajudaram. O município agora seria uma troca, como, por exemplo, o Pronamp, que o governo federal lançou. Eles estão usando como referência o que os empresários recolheram de impostos no ano passado. Então, eles vão dar a linha de crédito observando essa arrecadação do ano passado. Isso é bem interessante. E uma boa notícia para os empresários é que eu andei conversando até com a gerente do Banco da Caixa Econômica aqui, e ela falou que vai sim ser liberado, está mais fácil esse crédito, e eu acho que vai ajudar bastante os empresários. Nassif? Realmente, a Joyce colocou muito bem que a gente já está observando isso há algum tempo, essa questão do diálogo, né, bem saudável do ponto de vista econômico, que está acontecendo entre a Fazenda, a Secretaria de Fazenda, principalmente a questão do secretário especial, Leandro, que também né, com a Câmara. Realmente, o Leandro, a gente precisa também elogiar o trabalho da equipe, está tentando de todas as formas fazer um trabalho lá, aumentar a arrecadação, desburocratizando a máquina, porque aumentar a arrecadação somente cobrando é um pouco fácil. Desburocratizando, já veio fazendo um trabalho nessa questão do ICMS, entendeu? Que muitas pessoas podem não saber. Tem muitos que não entendem esse caminho. Por exemplo, o ISS é tributo municipal. Então, incide lá em Búzios, na sua maioria. Tem bastante pousadas em Búzios, né? O ramo hoteleiro é muito diversificado e tem grande parcela na arrecadação. Mas acontece também, as empresas de comércio também têm sua parte de responsabilidade, porque tem as transferências do ICMS. O comércio paga ICMS, ainda que no Simples Nacional, e depois parte desses tributos vão ser transferidos de volta para o município. Então, o Leandro já vinha trabalhando nesse sentido aí, e, pelo que eu tenho acompanhado, realmente está tendo esse diálogo, porque essa fonte de ICMS também é uma fonte muito importante.
E, com a economia, a gente precisa entender alguns pontos, porque, por exemplo, essa história que o Ademilton falou, também tem alguns clientes lá em Búzios, e esse dia eu também estava dando uma volta lá, fiquei assustado, que, né, todo mundo que conhece a Rua das Pedras, ali o centro de Búzios, a gente está completamente assustado. Eu tenho um cliente lá que ele tem uma galeria alugadas. Desde que eu me entendo por gente, as lojas deles eram alugadas. E hoje está tudo completamente fechado e com placa de alugas. Então, realmente, é uma situação muito triste, muito preocupante, porque são muitos empregos que estão em questionamento, e, por isso, o nosso interesse de conversar com o Executivo, a Fazenda, com o Legislativo, para cada vez mais mostrar até para os nossos dados, para os profissionais da contabilidade, da sociedade como um todo, que existe diálogo, que o problema está sendo municipal, o problema está sendo a nível nacional até mundial, mas existe diálogo, sim, e as cabeças pensantes estão procurando cada vez mais conversar para tentar arrumar uma solução para tirar o município dessa situação. Com relação às linhas de crédito, que a Joyce citou, a Ademilton bem falou, ainda tem muitas empresas com dificuldade. Então, até o Pronamp foi de maio, e só agora, recentemente, que as empresas viram a notificação na caixa postal do ECAC da Receita Federal. Quer dizer, ainda teve um tempo aí de processamento. A nossa esperança é que esse dinheiro chegue para as empresas e a coisa comece a girar novamente, né? Mas eu tenho certeza que agora, como está a Secretaria de Fazenda lá, desburocratizando bastante essa questão do alvará, acredito que o clima de Búzios muda. Eu tenho essa sensação que, até pouco tempo atrás, a gente tinha aquele clima de que nada, Búzios não tinha mais solução. E agora a gente já vê uma luz no fim do túnel. Infelizmente, aconteceu a pandemia, né? É uma coisa que a gente não poderia prever, mas eu tenho esse sentimento que o município de Armação dos Búzios, potencial a gente já sabe que ele tem. Faltava um pouco de organização nisso, e esse bate-bola entre o Legislativo e o Executivo, no caso, na pessoa da Joyce Costa, que é a presidente do Legislativo, né, vereadora, representante da Casa, com o Executivo, realmente a gente precisa elogiar, e a gente gostaria até de colocar algumas sugestões, pode, num segundo momento, Ademilton, coletar algumas sugestões dos nossos associados, colher dos associados, dos profissionais, e mandar um ofício para a Câmara para tentar a gente ajudar, de alguma forma, com medidas econômicas. O que você acha? Não, é ótimo, Nassif. Antes de eu só passar para a Joyce ter seu comentário sobre a sua opinião aí, primeiro avisar que sua internet está um pouco lenta, né? Então, não sei se está usando Wi-Fi, se você puder dar uma mexida aí, para estar travando um pouquinho. E eu só queria, antes da Joyce falar sobre o que você comentou, também deixar já dois pontos para a Joyce, que ela até comentou com a gente na reunião que nós fizemos, sobre o IPVA, né, dos carros que são normalmente, né, o que a gente sempre vê, os carros dentro do município de Búzios, mas com placa do Rio, placa de Cabo Frio, placa de outras cidades, e poucos com placa de Búzios. Isso também ajuda na arrecadação do município, isso também pode ser revertido em função da arrecadação, para não ficar dependendo desse royalties, como a Joyce colocou. E uma outra coisa importante, a Joyce falou sobre o turismo nacional. Como falei, como eu tenho um comércio em Búzios, a gente vive muito do turismo internacional. Como que vocês estão discutindo sobre isso? Tem algum acordo? Tem alguma discussão sobre esse turismo também internacional? Porque a grande maioria do turismo, vamos dizer assim, não todo turismo é bom, né? Mas o turismo Búzios vive do turismo internacional. Posso passar para você, Joyce? Nassif também, depois vê a internet enquanto a Joyce fala. Oi, Ademilton, sim. Eu não completei, acho que a minha fala, né, na questão dos IPVAs, que são muito importantes, porque um carro emplacado com placa de Búzios, isso reverte em 50% do repasse do governo para o governo municipal.
do governo estadual para o governo municipal. Então, isso é mais um incremento na arrecadação. E assim como também ICMS, né? Eu uma vez, nas minhas idas a algumas cidades de outros estados, a primeira coisa que eles perguntam para a gente é o seguinte, quando a gente faz uma compra, seja na farmácia ou seja uma hospedagem em um hotel, eles perguntam se a gente quer o CPF na nota, né? Isso é muito importante, Joyce, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque concede àquele estabelecimento que trabalha formalmente, né, com todas as suas licenças em dia, isso garante para ele uma certa isenção, né, no governo municipal, seja de IPTU, seja de algum outro tipo de tributo. Eu achei isso muito interessante. Para você ter ideia, quando eu fui a Gramado, e aí eu fiquei assim, a primeira vez que eu fui, fiquei muito impressionada, porque as casas não têm muro, né? Então, as casas são todas com muro natural, são as vegetações, né? São as plantas. E eu perguntei assim, poxa, mas aqui vocês não precisam de muro? Ele falou assim para mim, o guia, né? O nosso índice de criminalidade aqui é 0. E eu fiquei assim, né, abismada. Para você ter ideia, nós passamos em frente a prédios públicos como Câmara, escola, sem uma pichação. Nenhuma pichação, em lugar nenhum. E tudo vai da questão da cultura, né? Eles passaram por uma colonização holandesa, alemã e europeia. E tudo vai da cultura. E aquilo me chamou bastante atenção. E eu disse o seguinte, Joyce, aqui os moradores que eles mantêm as suas calçadas, que eles mantêm, né, a sua área verde, e eles fazem essa manutenção, eles têm um desconto, porque a gente tem o ICMS verde, né? A gente tem o IPTU, que é dado justamente um desconto, não é ICMS, é o IPTU verde, né? Para aqueles que mantêm as suas áreas, esses têm um desconto. Eu achei aquilo super interessante, tentei trazer a ideia para cá, para a gente ter o IPTU verde, uma educação, né? Passando pela Secretaria de Meio Ambiente, mas de conscientização junto aos moradores, que não tem que jogar sofá velho, que não tem que jogar fogão velho, porque, infelizmente, isso enfeia a cidade. A gente encontra nas esquinas, às vezes, o caminhão do lixo passou na esquina e o cidadão pega, depois que o caminhão passou, joga o seu lixo lá, aí vem gato, cachorro, rasga tudo, suja tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, em determinado momento, a gente tem que mudar também a nossa forma de agir e tudo passa pela população, né? Tudo passa por nós também. Quando você tocou aí no assunto, né, do turismo internacional, vai passar, depender muito da gente, a gente discutia isso ontem. Qual é o nível de responsabilidade que a gente está tendo em usar uma máscara quando sai na rua? Porque você pode afetar a si mesmo e ao próximo. Então, isso tudo vai depender também de uma responsabilidade social. A sociedade precisa agora, não é porque está flexibilizando ou que vai se buscar flexibilizar, porque ninguém aguenta ficar com tudo fechado, porta fechada, as pessoas precisam comer. O governo federal já anuncia que uma ajuda emergencial não vai poder durar a vida toda. Então, a gente precisa entender que nós precisamos colaborar para que esse nível, né, de contaminação, de proliferação do vírus não se estenda, não se propague. Cidades da Europa, Portugal, Itália, no México agora Cancún, né, Riviera, eles começaram a abriram na semana passada com as pousadas, né, a hotelaria, com 40% de ocupação, porque eles estão aí caindo nessa curva, né, pandêmica.
nós precisamos cair nessa curva, nós precisamos cair nessa acentuação. Mas para isso, para nós termos aqui o turista que se sinta seguro em vir para a cidade, depende muito também do nosso comportamento, porque reabrir nós precisamos, mas precisamos cumprir esses protocolos. Lá no México, por exemplo, acho que foi a primeira cidade da América Latina, né, que eles já estão com um selo, estão trabalhando com um selo, e o selo dessa segurança na saúde, né, por conta de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, turismo internacional, a gente talvez não tenha por um tempo. E outra coisa muito importante é com relação às barreiras, né? As barreiras nas fronteiras. Então, o que eu estava lendo é que, por exemplo, as cidades da Europa, eles não vão receber brasileiros nem tão cedo, né? Então, a fronteira já automaticamente, né, limita a entrada de brasileiros em determinados países. Então, para que a gente consiga ir e vir e para que outros venham para cá também, tudo vai depender de como nós estamos seguindo os protocolos das organizações, da Organização Mundial de Saúde, para a gente ter esse controle e a gente conseguir, já em uma data próxima, quem sabe, a hotelaria, todo mundo espera, e era para abrir em maio, né? Era para abrir em maio, depois para abrir alguma coisa em junho, os restaurantes funcionando a 30%. Entrou uma decisão judicial, a decisão judicial, junto com a Defensoria Pública e o Ministério Público, é para que o governo possibilite algumas ferramentas, como testagem rápida no transporte, testagem rápida no comércio que está flexibilizado, testagem para aqueles que possam vir a ser flexibilizados também, mas as tendas de triagem, por exemplo, o aumento, né, da capacidade dos leitos do hospital. As cidades que estão abrindo, elas estão considerando a capacidade hospitalar. Então, em algumas delas, 40% só está sendo utilizado. Então, tem 60% que não tem demanda. Então, eles estão flexibilizando conforme a sua capacidade hospitalar, que é uma coisa que nós temos essa deficiência. Eu digo a nível nacional. A nível nacional, nós temos essa deficiência, né? Então, muitos leitos eles estão 100% ocupados e com uma fila de espera gigante já, esperando um leito de UTI, por exemplo. Então, eu digo que vai depender muito dessa segurança, né? Nós podemos pensar numa flexibilização aí já da hotelaria, e eu digo que as pessoas já estão tão ansiosas. Eu amo viajar, então, se eu souber que tem uma cidade que está segura, que eles estão cumprindo os protocolos, os parâmetros, eu vou querer viajar, porque está todo mundo ficar nessa quarentena trancado, todo mundo pira, né? Está todo mundo querendo mesmo sair. Eu tiro por minha casa o exemplo, eu acabo saindo de segunda a sexta, mas meus filhos estão em casa de segunda a segunda. Não sei se vocês têm filhos, mas eu tenho um casal de 10 e outro de 9. Então, eles ficam em casa e a gente tem que ter esse cuidado, porque é muita internet, é muito PS4, e precisa, no momento, sair, dar uma oxigenada na mente, olha, ver o dia, ver o sol, ver o mar. Isso é extremamente necessário. Então, as pessoas vão sair, né, para essas cidades que já estão tendo essa flexibilização, com essa vontade mesmo de respirar ar, de sair, trazer a natureza. Então, é nisso que a gente tem que se preocupar, Demilton. Se preocupar com esses protocolos. Nassif, antes de você falar, só complementando algumas palavras da nossa vereadora Joyce, é aquela famosa políticas públicas, né? Você falou sobre o IPTU verde, isso também passa pela mão do contador, e se a gente se coloca à disposição da Câmara, do Poder Executivo, de sentar para estudar a possibilidade disso acontecer. E você fala de Búzios, que Búzios, Gramado, comparado Gramado com Búzios, eu costumo dizer, Gramado é outro mundo, não é Brasil, parece ser outro
vai ser uma cidade europeia. Mas Búzios tem tudo para ser assim também, que eu também costumo dizer que Búzios é outro país. A gente fala que tudo em Búzios é diferente de Cabo Frio, por exemplo, que é muito perto. São diferentes coisas. E eu vejo, por exemplo, um bairro que tem em Búzios, a Ferradura, que tem ali o espaço na frente das casas, né? Que ali poderia ser uma área de jardim, não precisava ter muro. Eu não vejo também que Búzios seja tão perigoso assim, pelo menos graças a Deus não aconteceu nada comigo. Eu vejo bastante turismo lá e não é uma cidade perigosa, então isso facilita para a gente. Você falou aí também do lixo, tudo que é bom tem que ser falado, né? Tem que elogiar. Eu vi que a cidade colocou uns latões, né, verde, né, e aquilo aí foi sensacional, muito bom a ideia, quem teve essa iniciativa foi muito boa, quero parabenizar aí, porque evita que o lixo fique espalhado, né? Tem ali o latão, a pessoa joga o lixo ali dentro, passa o caminhão, recolhe, as pessoas não veem a quantidade de lixo. Claro que enfeia um pouco a cidade, porque fica aquela montoeira de latão na cidade, mas foi uma ideia boa, melhor ter o latão do que ter o lixo, né? A gente, como você falou, muitas cidades estão fazendo o dever de casa. E Búzios, por ser uma cidade turística, a gente tem que fazer esse dever de casa também. Búzios tem muito potencial. Não existe lugar, acho que no Brasil, tão bonito quanto Búzios, as praias. E teoricamente, né, falando assim, claro que falando é mais fácil do que no dia a dia. Mas dá para você testar todo mundo na entrada de Búzios. Búzios só tem 2 entradas, né, que é a rasa ali e a parte de Cabo Frio. De repente testar o pessoal antes de entrar. Como você falou, cuidar dos leitos. Sei que no dia a dia é um pouco mais difícil em relação ao orçamento, tudo isso, mas eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa para Búzios voltar a funcionar. Búzios precisa voltar a funcionar. Tem muitos empresários lá, clientes meus, inclusive de Nassif também, que estão a ponto de fechar. Alguns já fecharam, tá? Alguns que eu tinha na Rua das Pedras já entregaram imóvel, já fecharam a empresa. Fechar de ter uma medida baixa mesmo na empresa, de fechar. E outros estão a ponto de fazer isso. Se não conseguir um financiamento, se não conseguir uma ajuda do governo, vai fechar. Nassif? Eu sou até suspeito de falar de Gramado, porque eu amo aquela cidade, aquela região lá da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Barbosa, Nova Petrópolis, Canela. Já fui lá várias vezes e quando eu faço um comparativo com essa parte de lá, com a nossa parte aqui, realmente me causa muita tristeza. A última agora que eu tive lá no final do ano passado, eu estava observando até com um amigo que as empresas lá também tem isso, Jorge. As empresas que elas não estão esperando nada do poder público. Elas agem por si só. Eu estava vendo ali naquela rua principal de Gramado, ela chama-se Avenida Borges de Medeiros. Tem vários vasos de plantas, até porque no final do ano estava tudo enfeitado. Cada vaso de planta tinha uma logomarca, um adesivo de uma farmácia, de uma padaria, de um supermercado. E muitos a gente sequer tem um canteiro, algumas flores bem cuidadas. Então, realmente eu sou suspeito de falar. Mas até aí tudo bem. Agora, só mudando um pouco a área, queria te perguntar, Joyce, até porque temos muitos profissionais que estão nos assistindo, vamos falar um pouco agora da nossa classe. A respeito daqueles projetos que a gente colocou, te solicitou, você chegou a discutir alguma coisa com o seu corpo jurídico e pensou sobre aquela indicação, se você consegue colocar em votação, se a gente vai conseguir se HSA, tanto com a instituição do Dia do Profissional da Contabilidade no município de Búzios, quanto com relação àquela questão da nossa participação nas discussões econômicas e tributárias no âmbito da Câmara, né? Não só como convidados, mas como necessariamente participantes dessas discussões. O que você tem para falar com a classe contábil com relação a isso? Nassif, enquanto a Joyce se prepara ali para te responder, desculpa, Joyce, só porque tem vários comentários aqui na participação das pessoas, eu queria só aproveitar e agradecer a nossa delegada Luciane, que é delegada de Cabo Frio, toda a região aqui do CRC, que está presente. O nosso presidente do CRC, tá, Joyce? Passou aqui também, deu os parabéns aí, agradeceu o apoio que o Legislativo está dando à classe contábil. Nosso presidente do CRC, tá, Nassif, estava aqui com a gente na live. O Jordilei, o Roberval também, o Roberval e o Hugo, que fica por trás das câmeras aí, organizando toda essa live, também mandar um abraço para eles.
A Janaína, nossa conselheira também lá do Rio de Janeiro, está acompanhando a gente. Ela gosta muito da cidade de Búzios, vive elogiando a cidade de Búzios, está acompanhando a gente. A Conta Cruz, a Multiplicar, e a Giane e o Ramon. Tá? Só para dar um abraço, agradecer a presença de todos aí. Desculpa, já se eu te atrapalhei esse raciocínio, mas agora é com você. Tá sem microfone, Joyce, desligou, acabou desligando aí. Eu mando um abraço aí também para todos, né? Roberval, Hugo, auxiliando. Obrigado pela participação de todos aí com a gente. Nassif, claro, a gente vai ter o maior prazer, vai ser uma honra para a gente instituir aqui o Dia Municipal, né, do Contador. Vai ser uma honra muito grande. A outra questão que nós discutimos muito, eu acho importantíssimo, né, essa participação. A gente só tem no regimento as comissões permanentes, elas são compostas por 3 membros, né, vereadores. É lógico que elas podem abrir a discussão e chamar a sociedade para toda e qualquer discussão. Essa outra parte eu preciso discutir mesmo com o corpo jurídico, saber se há possibilidade de alguma alteração, porque só trazer isso mesmo, uma comissão formada por vereadores, 3 vereadores membros da casa. Mas a gente pode discutir isso sim. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui, eu acho que vocês podem nos ajudar e muito, com relação ao que a gente vem falando do plano diretor. Porque o nosso plano diretor ele é de 2006, e o plano diretor já volta há 14 anos. E uma coisa que me chama a atenção também, e aí pega plano diretor, mas pega também a lei do uso do solo, que é de 2007, que alguns estabelecimentos anteriores a essas leis já estavam lá. E eles já estavam instituídos. E eles têm dificuldades, por exemplo, para alvará provisório ou para alvará permanente. E essas questões precisam ser revistas. O bairro, por exemplo, da Sembraças, que é um bairro aqui também grande da nossa cidade, ele precisa ser contemplado com um plano de regularização urbanística, que reconheça aí os marcos zeros. O que é o marco zero? São aqueles estabelecimentos comerciais que estavam lá anteriores ao plano diretor e à lei do uso do solo. Então, muitos, talvez, ali dentro, não têm, pelas suas consultas prévias, têm os seus alvarás negados, porque determinadas áreas foram postas como áreas residenciais. Mas já existe comércio dentro de Sembraças, dentro de José Gonçalves, não é só da península para dentro. Na parte continental, precisa urgentemente de uma organização, porque quando se organizar, eles, primeiro, vão ter uma segurança jurídica, vão ter uma segurança com relação, né, aos protocolos exigidos pela vigilância sanitária, pela postura, que muitas das vezes eles acabam tendo alguns dissabores com essas fiscalizações, porque eles dizem assim, olha, mas eu dei entrada, eu estou esperando, o meu protocolo está aqui, mas eu não tenho a resposta do meu protocolo ainda. Então, quando organizar esses bairros, isso vai também trazer um retorno econômico, financeiro para a cidade fantástico, já que a gente está nesse momento, né, em que muitas coisas estão fechadas e que a prefeitura precisa sentar e organizar alguns pontos que há muito tempo estavam parados, que a gente comece por aí, com a mais-valia, que a gente vinha discutindo já há pelo menos uns 4 anos, 5 anos, que se faça a mais-valia, que se conceda a regularização urbanística. Nós votamos em 2016, por exemplo, a regularização urbanística em uma parte da Rasa. E eu lembro que alguns escritórios de contabilidade, por exemplo, falaram assim, poxa, a gente conseguiu mais trabalho, porque aqueles comerciantes que abriram ou outros que já estavam correram para se legalizar porque o nó foi tirado.
Eu não sei se vocês já ouviram dizer que na Rasa, por exemplo, não podia posto de gasolina, não podia banco, casa lotérica, clínica. E quando nós votamos a regularização urbanística nesse ponto da Rasa, hoje a vida mudou lá. Hoje se tem comércio formal, formalizado. Hoje se tem um posto de gasolina. Hoje se tem um banco, lá tem um caixa do Itaú, se não me engano, que está lá, para facilitar a vida do morador. O que a gente precisa é facilitar a vida do contribuinte. Então, quando a gente conseguir fazer isso na Sembraças, nesse momento, olha, vamos organizar a Sembraças com a mais-valia, para aqueles estabelecimentos que estavam lá estabelecidos já anteriores à lei do uso do solo, vamos regularizar para que eles consigam, né, cumprir com as suas obrigações. Isso vai ser fantástico. E isso tem de vários outros pontos da cidade também. O centro da cidade precisa fazer uma mais-valia. Na Vila Caranga, que é próximo, também precisa ter uma regularização urbanística. O bairro de José Gonçalves, por exemplo, tem gente que até hoje não tem o seu IPTU, porque nunca mais se fez um cadastro imobiliário. E eu quero chamar a atenção aqui que em 2015 nós tínhamos o procurador da casa, doutor Leonardo, foi procurador conosco, advogado, a especialidade dele tributarista. Nós fizemos pela Câmara a revisão do Código Tributário. E na revisão, nós estivemos lá participando conosco os técnicos da Fazenda, os fiscais do meio ambiente, os fiscais da postura. Nós tivemos a entidade do IAD, o Instituto de Arquitetos de Búzios, os próprios contadores, alguns também, eu não lembro, mas foram convidados para estar conosco discutindo alguns pontos no Código Tributário que eles trabalham diariamente. Então, uma das coisas que a gente viu, por exemplo, é que os prazos processuais de trâmite de processo estabelecidos lá de 30 dias, às vezes isso poderia ser resolvido em menos tempo, né? Tirar essa demora. Outros pontos que a gente viu e que a gente não aumentou de maneira nenhuma, há uma especulação, e aí vem aquela política, né, opositora, adversária, que diz que a gente aumentou IPTU. De maneira nenhuma, né? Não, naquele momento não se trabalhou porque não tinha a questão de uma regularização do cadastro imobiliário, que é uma coisa que não se tem há anos. O cadastro imobiliário, a planta de valores, não se mexeu porque teria que se contratar uma empresa especializada para rever a planta de valores, que é uma coisa que não se vê há muitos anos. Então, isso tudo é muito interessante falar, porque são esses nós que, se a gente tirar, vai possibilitar o crescimento da cidade. Ali naquela reta da Marina, não sei se vocês conhecem o bairro ali da Marina, tem pontos comerciais ali que eles não poderiam estar, porque não estão previstos na lei do uso do solo. Aquela área ali está prevista para empreendimentos como restaurantes, como hotéis, mas não para materiais de construção, mas já estão estabelecidos há muitos anos. Então, tem que se legalizar, tem que se reconhecer, se dar o marco zero para trazer essa segurança para o contribuinte, para o empreendedor, para o empresário, e essa saúde financeira para o município também. Oi, Nassif? Joyce, obrigado pelos esclarecimentos. Realmente, a gente está à disposição, tá, de vocês e do plano diretor. Isso é muito importante para qualquer cidade, não só para Búzios, né? As cidades vão crescendo e vai, como você falou, material de construção, escola, hospitais, postos de gasolina, isso tudo tem que ser revisto aí. Estamos à disposição, tá, do Legislativo e do Executivo, o que precisar de um contador, precisa da indicação, nós temos aqui na região mais de 600 contadores, tá, na associação e fora da associação e em várias áreas. O que vocês precisarem, pode contar com a gente indica sim, sem problema nenhum. A gente está quase acabando, tá? Parece
que foi rápido, mas já tem uma hora que a gente está aqui batendo papo, tem muitos assuntos para ser discutido, mas também as pessoas têm, você tem as obrigações aí na Câmara, nós também temos aqui nossas empresas, então a gente de repente marca uma próxima live com você para discutir outros assuntos. Quero agradecer ter aceitado, né, o pedido do Nassif de começar os estudos aí para criar o dia do profissional da contabilidade em Búzios. Isso é importante para a nossa classe, o reconhecimento. Como o Nassif falou, hoje sou eu, é você, mas amanhã pode ser outro, e isso fica registrado nos anais da casa. Queria que você, o Nassif está com problema na internet lá, está resolvendo, fizesse nas suas considerações finais. Tá bom, nosso Nassif está aí com problemas da internet, né? Voltou. Eu falei para ele para não pegar o Wi-Fi do vizinho, mas ele está pegando o Wi-Fi do vizinho. Mas eu que quero agradecer, eu espero poder ter contribuído um pouco com a live de vocês, né? Com a live que é tão importante, porque, como você falou, vocês são os principais, né? O elo entre esses empreendedores e o poder público, né? O executivo, são fomentadores da nossa economia. Então, para a gente, são profissionais essenciais, fundamentais, e eu espero poder ter contribuído, espero muito, ainda mais, né, se nós tivermos uma provável revisão de Código Tributário pela frente, né, poder participar também junto com vocês, e a princípio nós revermos aí esse percentual de ISS, diminuir esse percentual de ISS, que a gente puder, desburocratizar, né, o que a gente é muito importante. É ruim, Búzios é formada, tem muitas casas e tem muitos casas de veraneio, então às vezes a pessoa sai de lá porque não consegue tirar uma guia, então isso foi um ponto positivo, né, do Leandro, do trabalho do staff da Secretaria de Fazenda, as pessoas poderem tirar, né, as suas certidões via web, para quem não sabe, né? Então estão podendo ser retiradas via web, isso é maravilhoso. O Regim foi outra coisa que eu esqueci de falar aqui na CIF e Ademir. A gente bateu muito na questão do Regim na época da revisão do código, para que o Regim ele tivesse totalmente integrado, as secretarias integradas com os despachos eletrônicos, todas as secretarias. Nós não falamos aqui, mas o secretário falou que aqueles estabelecimentos que não precisam, né, por não serem de alta complexidade, não precisam para ter o alvará da licença do Corpo de Bombeiros. Então, isso foi a nível federal, mas nós regulamentamos também alguma coisa a nível nacional, foi bastante importante. Aqueles que não trazem risco poderiam já ter de imediato o alvará provisório. Então, o Regim é justamente para isso, é para facilitar. O Regim funcionando, todas os despachos acontecendo eletronicamente, não precisa uma pessoa ir lá do Rio de Janeiro para tentar resolver alguma coisa, ela pode tirar a sua certidão, os seus documentos via web. Isso foi muito positivo, parabéns para a administração municipal. E obrigada a todos, né, por essa participação. Posso falar, Ademilton? Vai, está com o microfone aberto, pode ir lá. Não, eu mudei de celular aqui, mas faz parte, ao vivo é assim mesmo. Só tem sabor se for assim. Joyce, então, eu queria agradecer mais uma vez por você estar aí nos concedendo esse espaço para diálogo, né? A gente deseja que você tenha muito sucesso ainda como parlamentar, você vai alçar voos maiores no futuro, e dizer para a gente que é uma honra, pode contar com a gente sempre, sempre que você estiver em qualquer lugar, pode contar com a gente, pode nos chamar, foi o que eu sempre falei. Eu e o Ademilton estamos aqui de passagem. Amanhã terão outros aqui, outros profissionais, então que fique esse legado, vamos deixar aqui no nosso canal, que a Associação dos Profissionais de Contabilidade Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, né,
fazer presente sempre nesses tipos de debates econômicos, tributários, trabalhistas, previdenciário, porque só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, onde todos possam ser protagonistas da sua própria vida, que não fique só dependendo do poder público, entendeu? Porque a gente sabe, o Estado tem que fazer o seu papel, mas que a pessoa tem um mecanismo para seguir sua vida normalmente. Tá bom, Joyce? Obrigado por tudo. E a gente volta a se falar do projeto de lei que a gente solicitou, requereu a Vossa Excelência para fazer a indicação. E a gente volta a se falar. Ademilton? Eu gostei desse Vossa Excelência, tá vendo, Joyce? Está importante. Ele agora né, foi além, né? Vossa Excelência. Então, Joyce, como a gente falou no início aqui da nossa live, né? Essa live não tem intuito político, mas tudo na nossa vida é política. Você usa política com seu filho lá na hora que ele quer usar o videogame, você, não, vamos andar de bicicleta, é um tipo de política, então a gente precisa da política. Eu fiquei muito feliz em você ter aceitado o convite, você estar, né, como presidente da Câmara, isso é muito importante. Eu sei que muitos vão dizer, está em época de eleição, não tem nada a ver. A gente, graças a Deus, conseguiu essa abertura com você na Câmara, independente de partido, de ser vereadora ou não, a gente está disponível, tá, para todos precisarem, todos os vereadores, o prefeito, o André, já recebeu a gente várias vezes, o próprio secretário de Fazenda usa muito a associação para alguns assuntos que ele precisa. Eu estou em dúvida como é que funciona isso no dia a dia, vocês podem me ajudar, a gente está ajudando, está com esse intuito de ajuda, tá, Joyce? Não, a gente deixou bem claro que não é política, não tem nada ligado a partido, é justamente para ajudar a nossa classe e ajudar os empresários em geral, que é o que demanda para a gente. Agradecer muito a você, obrigado mesmo de coração por ter aceitado o nosso convite. Dizer, Nassif, que a gente sexta-feira tem uma outra live sobre imposto de renda. Eu acho que os vereadores aí ganham uma baba, né, Nassif? Tem o salário lá no alto. Se tiver dúvida de imposto de renda, pode falar com a gente. Descontão, meu amigo, é o descontão. Então, sexta-feira a gente vai estar lá em parceria com a Faculdade Estadual do Rio de Janeiro e a FAPERJ, não, Nassif? FAF. Oi? FAF, Faculdade de Administração e Finanças da UERJ. Isso. A gente vai tirar a dúvida lá de alguns professores e quem quiser tiver alguma dúvida de imposto de renda pode participar lá com a gente também. E, mais uma vez, muito obrigado, Joyce. Estamos à disposição de vocês para qualquer assunto relacionado à contabilidade. Eu agradeço. Só vou mandar um beijo para o meu professor aqui, Marcelo Valverde, também. Foi meu professor na Faculdade de Administração, na Estácio. Ele está lá muito bom. Dentro, é um amor de pessoa. Um beijo, Valverde. Obrigada aí pela participação também. Um beijo, abraço a todos vocês. Aqui, Joyce, ó. Oi? Aqui, Joyce, ó. E a moção de atraso aí. Placa bonita, hein? Poxa. E o que é importante, Joyce, não foi pro Nassif, né? Foi para a Associação de Contadores, ou seja, todos os contadores estão envolvidos nessa homenagem. Bacana. Isso aqui é uma vitória. Isso aqui é uma vitória da nossa classe, que nós tivemos a felicidade de ter acontecido agora, a nossa gestão, que a gente completou 50 anos, mas isso aqui é uma vitória de todos aqueles que lutaram, sempre discutiram e conseguir essa abertura com Vossa Excelência para conseguir esse prêmio aqui para a gente é muito importante. Esperamos que tenhamos mais 50 anos, que as pessoas guardem isso aqui como reconhecimento do nosso trabalho, como reconhecimento social da nossa profissão e ajuda no desenvolvimento econômico municipal. Tá bom? Muito orgulho, né, Ademilton? Muito bom. Parabéns a nós, contadores. Obrigado, tá? Obrigada, um beijo grande. Até a próxima. Beijão, tchau. Se quiser.